E aí, bora falar de história? Mas ó, esquece aquela ideia de que é só coisa de livro velho, empoeirado. A nossa história tá por aí, em todo lugar, nas coisas que a gente toca e até naquelas que a gente só sente. Vamos nessa que hoje a gente vai entender direitinho como isso funciona. Pensa comigo, um lápis. Um objeto super comum, certo? Mas e se esse lápis foi o que uma escritora famosa usou para escrever o final de um livro que marcou gerações? Ou então, se foi o lápis que alguém usou para assinar um documento que mudou a própria vida? De repente, aquele objeto simples ganha um valor que, nossa, fica gigante, né? Ele deixa de ser só um lápis, ele vira uma memória, uma história viva. Agora, a reflexão é pra gente. Pensa aí, qual objeto, qual lugar ou até qual música tem uma baita história por trás, um significado que talvez só a gente entenda? Pode ser aquela camiseta de um show que foi inesquecível, a praça do bairro onde a gente cresceu. É exatamente sobre esse valor, que é ao mesmo tempo pessoal e coletivo, que a gente vai conversar. Então, aqui está o pulo do gato. Quando muita, mas muita gente começa a sentir que aquele lugar, aquele objeto ou aquela manifestação artística é super especial para nossa história como um povo, ele se transforma num bem cultural. É como se todo mundo dissesse junto: olha, isso aqui é importante para nós. E esses tesouros, eles se dividem em dois grandes grupos. Vamos começar pelo primeiro, aqueles que a gente pode literalmente tocar. É hora de explorar o que a gente chama de cultura material. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Cultura material é tudo aquilo que é físico, sabe? Que é palpável. Um prédio, um monumento, uma ferramenta antiga, uma obra de arte, uma roupa de época. Se dá pra gente ver e encostar, é cultura material. É a nossa história contada em tijolo, em pedra, em tecido. Olha só que exemplo legal, o Mercadão de Campinas. Ele não é só um lugar para comprar pastel e fruta, né? É um prédio histórico, um ponto de encontro de gerações, um espaço que viu a cidade crescer ao redor dele. A arquitetura, os cheiros, o movimento das pessoas, tudo ali conta uma história que a gente pode visitar e sentir. E aqui, um outro exemplo com uma força imensa. O Ilhéu del Orici não é apenas um conjunto de construções. É um território sagrado, um centro de resistência e de celebração da cultura e da religião afro-brasileira. Cada parede, cada objeto ali dentro, respira história, identidade e ancestralidade. Beleza, agora um teste rapidinho para ver se a gente está na mesma página. A Estação da Luz, em São Paulo. Um lugar icônico, todo mundo conhece, né? Mas e aí? Ela entra em qual categoria? Material ou imaterial? Pensa um pouquinho aí. É material, isso aí. Por quê? Simples, porque é um prédio, uma construção gigantesca, de ferro, de tijolos, algo que a gente pode ver, pode tocar, pode atravessar. É uma peça física e fundamental da história de São Paulo e do Brasil inteiro. Certo, já falamos daquilo que a gente toca. Agora, vamos virar a chave. Vamos mergulhar nos tesouros que a gente sente, que a gente vive, que a gente pratica. Bem-vindos ao universo da cultura imaterial. Olha que legal essa comparação, para ficar bem claro. De um lado, o concreto, os prédios, os objetos. Do outro, aquilo que está no ar, que está na memória, que está no gesto. As danças, as festas populares, as receitas que passam de geração para geração, as músicas. É a cultura viva que pulsa na gente. E que tal esse exemplo? O samba paulista. Não dá pra gente pegar o samba e colocar numa caixa de museu, né? Ele acontece na roda, no corpo que dança, na voz que canta, na batucada. É um jeito de fazer música, um jeito de se expressar que é passado de mestre para aprendiz, de pai para filho. E comida pode ser cultura? Mas com certeza, o virado à paulista não é só um prato, que aliás é uma delícia. Ele conta a história dos bandeirantes, das longas viagens, dos ingredientes que se tinha na época. Cada garfada é um pedacinho da história de São Paulo. Então, para a gente amarrar essa ideia, cultura imaterial são as danças, as músicas, os rituais, o jeito de fazer as coisas, sabe? Tipo o modo de fazer queijo em Minas, as histórias contadas de boca em boca. E o mais importante de tudo, ela só existe porque a gente pratica e passa para frente. Se a gente parar de fazer, ela some. Ok, a gente tem todos esses tesouros incríveis, os materiais e os imateriais. Mas como é que a gente garante que eles não vão desaparecer? Como a gente protege tudo isso? É aí que entram duas palavrinhas-chave: patrimônio e tombamento. Lembra do bem cultural que a gente falou lá no começo?
Então, quando ele se torna tão, mas tão importante, que ajuda a dizer quem a gente é como povo, ele sobe de nível. Ele vira um patrimônio. É a parte mais valiosa da nossa identidade coletiva. E o tombamento? O nome pode até confundir, né? Parece que algo vai tombar, vai cair, mas é justamente o contrário. Tombamento é o ato oficial, com lei e tudo, que coloca um selo de super importante nesse patrimônio. É a lei dizendo, opa, ninguém mexe, isso aqui é valioso demais para nossa história e agora está protegido. E isso não acontece do nada, não. Tem todo um processo. Primeiro, rola uma pesquisa, uma avaliação séria feita por especialistas para confirmar a importância daquele bem. Depois, vem o registro, a documentação oficial. Aí, ele entra para as listas de patrimônios e, finalmente, ganha proteção da lei. É um processo cuidadoso para garantir que a nossa memória seja preservada. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso é tão importante? Por que essa história que muitas vezes não está escrita nos livros? É o nosso passado sendo contado por meio de diferentes linguagens. Vamos entender isso melhor? Pensa só, um prédio antigo, uma dança tradicional, uma receita de família, cada um deles é uma fonte histórica. É como se fossem línguas diferentes que o passado usa para conversar com a gente hoje. E essas linguagens nos ajudam a ouvir vozes e a conhecer histórias que, muitas vezes, não entraram nos documentos oficiais. E esse exemplo é a prova disso. Essa igreja não é só uma construção bonita, ela é um documento vivo. Suas paredes contam a história de um tempo de muita luta, um lugar que foi abrigo, foi ponto de encontro e de resistência para a população negra, tanto escravizada quanto livre. É a linguagem material nos revelando um capítulo fundamental da nossa história. Essa fala da professora Valéria Magalhães é muito poderosa. O que ela está dizendo é que decidir o que é importante e o que vai virar patrimônio é uma escolha, e é uma escolha política. Por muito tempo, só a história do centro, dos grupos com mais poder, era valorizada. O desafio agora é justamente buscar e valorizar as histórias que estão nas margens, fora desse eixo tradicional. Então, a grande mensagem é essa. A nossa identidade, a nossa história, não tem CEP. Não mora só em palácio. Ela está viva, pulsando na cultura popular, nas periferias, nas comunidades. Ela é feita por todo mundo, o tempo todo. E, para fechar, a provocação final fica no ar. Pensa aí, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, qual é aquele lugar, aquela festa, aquela comida, aquela história que é um verdadeiro patrimônio e que mais gente precisava conhecer. A nossa cultura é rica demais para ficar escondida.